Hoje eu quero conversar com você um assunto muito importante, que muitas pessoas já têm a sua opinião formada, porém eu gostaria de deixar aqui o que eu acredito que seja o correto. Inclusive o tema de hoje foi uma solicitação que nós recebemos no Instagram e hoje nós vamos falar sobre a importância do perdão. E esse tema é um tema muito delicado, não é verdade? Quando você já escuta alguém falar sobre perdão, sobre perdoar outra pessoa, dependendo do estado, a gravidade que você foi ferido, isso meio que se torna uma situação meio que impossível de ser realizada. Mas eu quero começar falando com você sobre o impacto que não perdoar causa em você. Às vezes você está achando que não perdoar vai causar um impacto na vida da pessoa que te feriu ou que fez algo contra você. Mas a realidade, quando você tem o poder de perdoar e não perdoa, você acaba sofrendo as consequências da ausência do perdão na sua vida. Então, estudos científicos comprovam que quando você não perdoa, isso gera problemas emocionais e físicos. Isso começa a te afetar de uma tal forma. Tem algumas pessoas que pipoca o corpo, enche de bolinha, e em alguns casos mais graves, isso acaba somatizando e levando algumas pessoas até a ter câncer em alguma área da sua vida, simplesmente pela falta do perdão. Então, quando você não perdoa alguém, isso significa que você está amarrando a sua vida junto com esta pessoa. Então, mesmo que você, eu já até comentei em outros vídeos, que mesmo que você fale, não, eu não perdoo, não vou perdoar, eu tô certo, então eu não tenho que perdoar, a pessoa vive a vida dela e eu vou viver a minha e tá tudo certo. A realidade é que é como se você colocasse uma corrente no seu pé e uma corrente no pé da outra pessoa. Mesmo que vocês tentem caminhar em direção opostas, a corrente, que é a falta do perdão, sempre vai puxar a sua vida e você vai começar a perceber que, de alguma forma, a sua vida não flui. De alguma forma a sua vida acaba não andando, ou anda um pouco, mas de repente você percebe que você tá andando em círculos, ou que você não está saindo do lugar, você começa a perceber que a sua vida está meio que estagnada. E é literalmente isso que acontece com a falta do perdão. O perdão, ele não é um sentimento. Você não vai acordar um dia com um sentimento. Hoje eu vou perdoar aquela pessoa. Hoje eu vou liberar perdão para as pessoas que me feriram, que causaram alguma coisa dentro de mim. Hoje é o dia. Não, você não vai acordar desta forma. É que o perdão, ele é uma decisão. Você precisa decidir perdoar, mesmo que você não sinta aquilo dentro de você, mesmo que você não sinta o desejo, você precisa liberar o perdão por você e pela outra pessoa, entende? Então, aí eu te faço a pergunta, perdoar significa que eu vou ter que andar com essa pessoa? Não, você não tem que andar com essa pessoa, mas você não precisa mais ter qualquer tipo de sentimento ruim sobre esta pessoa. Então é uma decisão que você faz por você. Então você precisa começar a pensar que se você não decidir, se você não romper essas barreiras, porque às vezes envolve muito o ego, né? Então eu tenho que pedir perdão, você acha que eu que feri, você acha que fui eu que falei? Não, independente de quem está certo ou quem está errado, a realidade é que o perdão, ele precisa ser liberado. É um bem que você faz por você. Então, uma coisa que você precisa pensar vale a pena viver a minha vida? Vale a pena viver 1 ano, 2 anos, 10 anos da minha vida com isso guardado dentro de mim? Sabendo que cientificamente foi comprovado que isso pode somatizar e isso pode virar um problema de saúde grave na minha vida? Então você precisa começar a refletir se a falta do perdão, se você quer de fato carregar essa falta de perdão anos da sua vida.
Eu acredito que não seja isso que você quer. Eu acredito que você queira viver da melhor forma possível, sendo a melhor versão que você possa ser. Então, que você possa decidir hoje acertar, decidir hoje fazer as escolhas certas. Eu quero contar para você aqui uma história de um rei que um determinado dia ele chama o seu servo, o seu empregado, e que devia uma certa quantia em dinheiro. Era aproximadamente uns 50 mil reais. Ele chega e fala: e aí, quando você vai me pagar? Eu vou ter que prender você, eu vou ter que negativar o seu nome. E aí ele falou assim, o servo dele falou assim: olha, eu peço que você tenha misericórdia de mim, porque eu não tenho condições de te pagar, perdoa a minha dívida, por favor. Aí o rei, olhando para aquilo, fala assim: tá bom, eu vou perdoar a sua dívida. O servo, ele sai, o empregado, ele sai daquele ambiente todo feliz, foi perdoado, a dívida que ele tinha foi perdoada. Quando ele sai todo feliz, ele se depara com uma pessoa que devia R$1.000 para ele. E quando ele encontra aquela pessoa, ele coloca a pessoa na parede e fala assim: quando que você vai me pagar o que você me deve? Eu quero que você me pague hoje. Aí a pessoa olhou e falou assim: olha, eu não tenho como te pagar, vamos tentar negociar isso, eu não tenho dinheiro para te pagar hoje, perdoa a minha dívida, por favor. E aí ele falou assim: jamais que eu vou perdoar a sua dívida, você vai me pagar agora. E aí manda prender aquele rapaz, e aí ele sai. Aquela história, ela acaba se espalhando e chega no ouvido do rei. E aí o rei fica indignado com aquilo que ele estava escutando. Como pode? Eu acabei de perdoar uma dívida muito maior dele, e ele não consegue ter misericórdia dessa outra pessoa, e não consegue perdoar essa pequena dívida. E aí ele fala assim: manda chamar ele agora. E aí quando ele chega, ele fala: servo mau e infiel, porque você fez isso, você vai ser castigado, você vai ser punido. E aí ele acaba sendo preso. Essa história é uma história bíblica, que Jesus ele conta para as pessoas que estavam escutando ele. E muitas das vezes essa história é sobre a nossa vida, porque nós somos perdoados por Deus. Eu acredito que em algum momento da sua vida você já fez algo tão terrível. Na verdade é que todos os dias a gente erra contra o Senhor. Só que a gente fala: Deus, me perdoa. E o Senhor ele vem e nos perdoa. Só que quando outra pessoa faz algo contra nós, e aí a pessoa pede perdão ou não, a gente não consegue liberar perdão para esta pessoa. E aí o Senhor ele fala assim: se você não perdoar a dívida, o erro do seu irmão, automaticamente eu não perdoo você mais pelos seus pecados, pelos seus erros cometidos. Então quando você não perdoa o seu próximo, quando você não perdoa o seu irmão, o seu amigo, o seu marido, as pessoas que estão ao seu redor que acabam fazendo algo contra você, quando você não libera perdão, isso significa que Deus ele também não te perdoará do seu pecado. Deus não vai conceder perdão para a sua dívida. E não é isso que você quer. Se você tem agido desta forma, se você tem tido dificuldade, porque eu conheço pessoas que têm muita dificuldade em liberar perdão para outras pessoas, acaba carregando esse sentimento ruim. Hoje, quebra esse ciclo, quebra esse ciclo de maldição sobre a sua vida. Deseje arrancar, escolha a opção correta, escolha a melhor opção, que é perdoar. Você já passou por essa situação? Eu já passei por isso, de quando eu liberei perdão, é como se um peso saísse das minhas costas, como um fardo muito pesado. Quando eu liberei o perdão, aquele fardo ele foi tirado. Então quando você liberar perdão para a pessoa, isso significa que você vai estar tirando esse peso das suas costas. Então decida hoje liberar perdão, seja uma pessoa que perdoa com facilidade, porque o Senhor ele nos perdoa todos os dias, quando a gente pede perdão, quando a gente tem um desejo de mudança. Então seja da mesma forma, seja misericordioso com outras pessoas. Essa é a importância do perdão.
O perdão, ele te liberta, o perdão, ele tira esse peso, esse fardo, essa coisa ruim que a gente acaba carregando dentro de nós. Então faça o que é certo. Escolha hoje a opção correta, que é perdoar as pessoas ao seu redor. Então, se esse conteúdo foi útil para você de alguma forma, se falou com você de alguma forma, compartilhe com outras pessoas, para que as pessoas também comecem a entender e ter essa visão de que perdoar é sempre a melhor opção. Perdoar sempre vai ser a melhor opção para você e para mim. Então que você possa compartilhar esta mensagem. Deixe aqui nos comentários para que eu possa ouvir a sua opinião, para que eu possa criar também conteúdos para que isso possa de alguma forma abençoar a sua vida e as pessoas que serão alcançadas através desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite esse momento para se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho. Nós liberamos vídeos novos toda terça e quinta. Então, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.